Segunda Reis, capítulo 2, versículo 1. E sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará teu senhor por sobre a tua cabeça? Os caras eram chatos, né? E ele disse: sim, eu sei, mas calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse Elias, né? Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Meu Deus! E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Até. Eu quero ensinar para vocês algo sobre a unção hoje. Há muitos que desejam a unção. Eu diria que todos desejam a unção do Espírito. E o que seria a unção, senão o poder ou a capacitação que Deus dá a um homem ou a uma mulher para um serviço? Mas uma coisa é eu querer a unção, e outra coisa é eu entender que é necessário algumas coisas para obtê-la. Pastor, por que você resolveu falar sobre a unção hoje?
Porque essa é a unção que vai nos manter alinhados, irmãos. Amém? Essa unção que vai lhe capacitar a estar sempre dentro do plano de Deus. Antes de mais nada, nós precisamos entender algo. A igreja do Senhor Jesus na terra, ela precisa do poder. A igreja precisa da unção. Compreende? A unção é um sinal de que a presença manifesta do Espírito está ali. No dia que nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, quando o Espírito veio habitar em nós, ele veio com uma determinada porção de unção e colocou aqui dentro. No dia que você recebeu o batismo com o Espírito e falou em outras línguas, veio um volume maior de poder sobre você. Esse poder, ele não é apenas para ficar arquivado aqui dentro do meu espírito. Esse poder é para o serviço. Amém? Esse poder é para amedrontar as trevas. Entende isso? Esse poder é para edificar o corpo de Cristo na terra. Esse poder lhe faz permanecer de pé. Irmãos, sem a unção, nada produtivo acontece. Mas eu preciso entender algo também sobre isso. Daqui a pouco eu vou chegar no ponto crucial da mensagem. Repita comigo. A salvação é de graça, mas a unção tem um preço. A salvação ela é de graça, mas a unção não. Quando o Senhor começou a falar comigo acerca disso, eu me lembrei de um livro que eu comecei há anos e parei há anos. Eu tinha até o nome do livro, O Segredo da Unção. E já tinha feito até um capítulo, está guardado até hoje. E volta e meia eu sinto aquele desejo de começar novamente, mas fazer um livro é complicado, viu? Né? Mas eu tenho esse desejo de concluir aquilo, o segredo da unção. A salvação ela é de graça, mas a unção ela tem um preço, irmãos. Ela tem um preço. Eu vou lhe dar um exemplo bem simples. Quando Jesus ressuscitou, daqui a pouco eu entro na mensagem, tá? Quando Jesus ressuscitou, ele chegou para os discípulos e disse, soprou neles e disse, recebei o Espírito Santo. E depois ele disse, ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual foi o preço que os apóstolos tiveram que pagar ali? Pagar, né? Ficarem trancados dentro de uma sala por dias. Só que a questão é que nem todos quiseram pagar o preço, sabia? Porque Paulo, em Coríntios, diz que quando Jesus ressuscitou, falou por revelação, né? Porque Paulo não estava naqueles dias presente ali. Quando Jesus ressuscitou naquele tempo, ele foi visto mais ou menos por 500 pessoas. 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Quando Jesus disse, ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essas quase, vamos dizer 500 pessoas entraram dentro de um cenáculo e ficaram por dias orando, esperando o derramamento do Espírito e a manifestação do seu poder e da sua unção. Só que ficaram só por um tempo. Não suportaram o preço de ficar trancado dentro do lugar orando por dias. Por quê? Porque em Atos diz que quando o Espírito veio, depois de alguns dias, estavam reunidos 120 pessoas. Mas não era 500. Faltou 380 pessoas. Onde é que estavam essas 380? Ó. Viram que o preço era alto demais. Por quê?
Porque a unção, ela tem um preço, irmãos. Eu tenho visto pessoas por aí que, e é normal, né, se empolgam com a unção e desejam muito, porém não é assim que acontecem as coisas. Não funciona dessa maneira. Compreende isso? Não funciona assim. Existe um preço para obter a unção. E o que eu quero falar aqui para vocês hoje, Eliseu precisou pagar um preço para obter a unção de Elias. E o que eu vou falar para vocês aqui agora, eu disse que ia ensinar, né? Eliseu passou por 4 estágios para poder depois receber a capa de Elias. 4. Tá vendo? Olha lá. No versículo 1, diz que eles foram, o primeiro lugar que Elias foi para Gilgal. Gilgal. Compreende? Elias disse, eu vou até Gilgal, fica aqui. Eliseu disse, não, eu vou contigo. Tá bom. Eles foram. Eles chegaram em Gilgal. O primeiro estágio, eu quero que você entenda que cada estágio desse que eu vou dizer tem um significado dentro das escrituras, viu? E eu vou dizer para você. Eliseu passou por 4 estágios na sua caminhada na terra para obter a unção. Para o ministério dele ser eficaz. Porque o ministério, quer seja individual, cada um de vocês, um chamado, alguma vocação ou coletivo, ele só tem eficácia se a unção ungir esse ministério. Ao mesmo tempo que a unção ela é exuberante e ela faz coisas tremendas, ela também atrai inimigos. É por isso que a unção tem um preço. Ela atrai inimigos. Toda vez que a unção ela se mostra, ela atrai inimigos. Esses dias fomos aí meio que... Sempre tem alguém que vem mexer com a gente, né? Incomodados com o poder da unção. Que o Senhor manifestou um determinado culto aqui e foram ver no YouTube. E aí falam besteira no Facebook. Por quê? Porque a unção, ela é exuberante, ela é edificadora, ela é tremenda, ela edifica a igreja, ela é um respaldo do Espírito para uma comunidade, porém ela atrai inimigos. Muito bem. Elias chega e diz, eu vou a Gilgal, vou contigo também, Elias. Então tá. Chegaram lá, primeiro estágio. Eu não sei se você sabe, mas Gilgal simboliza um lugar de decisão. Gilgal significa ou simboliza um lugar de decisão. Você pode deixar marcado aí, que a gente volta para cá, tá? Abre comigo em Josué, lá atrás, capítulo 5. Eu vou lhe mostrar por que Gilgal tem um simbolismo espiritual no quesito lugar de decisão. É aqui em Gilgal que a gente decide as coisas, irmãos. Olha só. Josué capítulo 5. Elias, como um profeta autêntico que era, toda a sua movimentação foi estratégica. Você vai perceber, toda a movimentação que Elias executou junto com aquele que almejava a unção foi estratégica. Ele foi em lugares estratégicos que representavam algo estratégico. Gilgal, um lugar de decisão. O primeiro estágio que Eliseu teve que passar. Versículo 10 do capítulo 5 de Josué. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte,
depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Pode voltar para a primeira segunda Reis. Lugar de decisão. Observe, quando o povo de Israel chega em Gilgal, era a entrada ou as portas da terra prometida. Era a introdução para a terra prometida. Lá eles encontraram o produto da terra delicioso, conforme Deus tinha dito. Só que eles tinham uma decisão a tomar: comer o fruto da terra ou continuar sendo alimentado pelo maná, comida espiritual que caía do céu. Esse foi o lugar de decisão. Sabe o que foi que eles decidiram? Abrir mão de uma comida espiritual e comer o produto da terra, porque era bom. Sabe o que isso significa? Nem tudo é bom para me alimentar, espiritualmente falando. É por isso que eu sempre oriento a vocês a serem seletivos com quem vocês ouvem. Quem vocês ouvem em termos de ministração? Nós somos muito seletivos. Compreende isso? Chega um momento, irmãos, que nós precisamos decidir o que vai nos alimentar. Era um lugar de decisão. Irmãos, eu falo diante de Deus, eu num lugar daquele, eu jamais trocaria um alimento que vinha do céu. Podia ter um cordeiro assim, ó. Cordeiro é amassado, né, Doreza? A carne boa, né? A gente come lá no lugar. Podia ter um cordeiro, algo assim excelente. Mas eu queria o pão do céu, eu queria o maná que descia do céu. A comida dos anjos, irmãos. Foi um lugar de decisão. O que eles decidiram? Nós não queremos mais o maná que vem do céu. Nós queremos o produto da terra. Sim, Deus prometeu e tal, ia dar aquilo. Mas observa que Deus levou aquele povo à introdução de uma promessa. Mas antes disso colocou eles no lugar de decisão para ver o que eles iam decidir de fato, já sabendo o que eles iam decidir. Mas aqui vem um ensinamento. Observa que facilmente eles decidiram por aquilo que era terreno e deixaram de lado aquilo que era celestial. Eles entenderam que aquilo que era terreno iria alimentá-los muito mais do que aquilo que era espiritual. Compreende isso? Lugar de decisão. Quando Elias traz Eliseu para esse lugar, ele estava dando um código para Eliseu: decida realmente o que você quer. Decida que tipo de alimento você vai começar a ingerir. Entende? Então, o primeiro estágio aqui, irmãos, é um lugar de decisão. E quando eu olho essa palavra decisão, eu me lembro das palavras do profeta Joel, quando ele disse na sua profecia: multidões, multidões, no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. A verdade, santos, é que os dias estão nos levando para um vale da decisão. Vai chegar um momento que nós vamos ter que decidir por coisas que vão interferir de uma forma ou de outra na nossa eternidade. Vão interferir de uma forma ou de outra naquilo que temos recebido de Deus nessa terra. Entenda, observa os sinais, vamos fazer a leitura correta do que está acontecendo, irmãos. Toda vez que nos colocamos em um lugar de decisão, nós precisamos ter a certeza daquilo que estamos decidindo. Porque uma vez decidido, não dá mais para voltar atrás. Entende? Elias estava ensinando isso para Eliseu. Tu quer unção? Vou te ensinar algumas coisas de forma estratégica. Vem aqui comigo. Levou a Gilgal.
E aí não parou por ali. Aí ele chega para Eliseu e diz: o Senhor, versículo 2, o Senhor está me enviando a Betel agora. Eliseu foi e disse: fica aqui. Elias disse: fica aqui. Eliseu: não, eu vou contigo. Ok. E eles chegaram a Betel. E em Betel, irmãos, fala de um lugar de guerra, mas de uma guerra jurídica. Eu vou lhe mostrar por quê. Vamos lá em Gênesis. Abra comigo, deixa marcadinho aí. Gênesis capítulo 32. Lugar de guerra jurídica. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Olha só. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Esse homem, um anjo materializado, tá? E vendo este que não prevalecia contra ele, ou seja, contra Jacó, tocou a juntura da sua coxa, só um toque, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Aqui houve a guerra jurídica, só nessa expressão, eu vou dizer agora. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste contra Deus, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Beleza. Betel. Pode voltar lá para a 2 Reis de novo. Betel, lugar de guerra jurídica. Por que jurídica, pastor? Porque era com um anjo. Nós não guerreamos com o anjo como guerreamos com Satanás. Guerrear entre aspas, tá? Quando nós nos apresentamos diante de anjos para reivindicar alguma coisa, por exemplo, é de forma jurídica. Observa que Jacó, esse anjo, se materializou e ele foi e lutou com Jacó. Lutou, guerreou, entre aspas, tá? O anjo queria ver até onde iria Jacó. E eles ficaram lutando e Jacó percebeu que era um anjo materializado. E enquanto ele quis fazer na força do braço, nada aconteceu. E aí eu me lembro das palavras de Jeremias: maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Não é maldito o homem que confia no outro homem. Tem gente que interpreta assim. Não. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo. Compreende isso? Enquanto ele estava na força do braço, não aconteceu nada. E o anjo ali. Até que com um simples toque, pum, ele desloca a coxa de Jacó. A juntura, né? Só com um toque. Mas observa que Jacó resistiu até a alva. Ele passa pelo val de Jaboque de noite, de madrugada, e amanhece o dia. Ele estava lá com o anjo. Só que aquele anjo foi lá intencionalmente para provar Jacó, enviado por Deus, óbvio. Depois que ele toca aqui em Jacó e desloca, ele disse: me deixa aí, porque a alva já subiu. E Jacó disse: de maneira alguma, eu só vou deixar você ir quando você me abençoar. Irmãos,
quando ele soltou essa palavra, ou alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque Jacó estava reivindicando a bênção patriarcal. Porque ele já não era mais o mesmo de antigamente. Observa que Deus em nenhum momento transferiu a pungência da bênção que ele estava liberando em Abraão e Isaac para Jacó, até que houve uma mudança de perfil naquele homem. Usurpador, aproveitador, né? Mentia. Um cara de um calibre, entende? Nocivo. E durante todo esse tempo o Senhor passou ele por um processo, até que Jacó mudou o seu perfil, o seu coração não era mais o mesmo, a mentalidade dele era outra, seu comportamento era outro, sua visão era outra, ele já não era mais o mesmo, irmãos. De maneira que quando ele agarrou o anjo queria sair. Ele disse, não, eu só vou te soltar se tu liberar aquilo que o Senhor tem para mim, para dar continuidade a essa linhagem. E a promessa que ele prometeu ao meu pai e meu avô. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. Ele reivindicou algo que naquele momento era direito dele. Por isso se tratava de uma guerra jurídica, de argumentos. Não argumentos que a gente faz para se defender. Argumentos realmente que possuíam códigos que apontavam para a promessa de Deus. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas tem não sei se você já percebeu isso, mas tem orações que você faz, eu faço, tem palavras-chave que a gente solta às vezes sem perceber na oração, que de súbito vem a resposta. Às vezes tem coisas que demoram bastante para vir a resposta de Deus. Mas tem coisas que vêm assim, ó. Às vezes a gente não sabe por quê. Mas é porque em algum momento daquele espírito de oração, a gente solta uma palavra que tem peso jurídico no mundo espiritual. E isso pesa na balança de Deus. De tal maneira que ele é de súbito movido a responder. Jacó foi dessa maneira que agiu. Ele reivindicou algo que era direito dele. Ele sabia que o Senhor tinha chamado. Então aqui o segundo estágio da vida de Jacó se deu em uma guerra jurídica. Ele teve que se travar com o ser celestial e fazer ele liberar, porque ele não foi ali por acaso. Ele não surgiu ali por acaso. Aquele anjo não estava perdido, passou ali por acaso. Ele foi com um propósito, ele queria transferir aquilo que era para Jacó, e Jacó entendeu que assim seria. Só que ele precisava de uma postura interior diferente do que ele estava fazendo até então, porque ele estava na força do braço. Quando Elias movimenta Eliseu até Betel, ele estava ensinando algo de novo para Eliseu. Que é unção, sim. Não é na força do teu braço. Não é com reivindicações qualquer que você vai obter a unção. Porque ele queria a unção que estava sobre Elias. Ele queria a transferência. Estão compreendendo até aqui? Então esse foi o segundo estágio da vida de Eliseu, Betel. No versículo 4, eles chegam no terceiro estágio, que é Jericó. Agora aqui sim, irmãos, o lugar da guerra destrutiva. Aqui sim, você confronta Satanás para vencê-lo. Amém? Amém? Aqui a guerra é destrutiva, não é jurídica. Ok? E um sinal disso também está em Josué. Vamos lá novamente, capítulo 6. Vamos lá novamente, Josué capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 20. Versículo 20. Gritou
Depois o povo tocando, os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo de Jericó, né? E o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher. Parece brutal, mas era assim que funcionava naquela época. Desde o menino até o velho, e até o boi e gado miúdo, e até ao jumento. Guerra destrutiva. Aqui não é com reivindicações, aqui é guerra de fato. É guerra de fato. Aqui, irmãos, você vai se deparar com o maior inimigo da sua unção, da unção que Deus deu para você, Satanás. Aquele que vai tentar sempre ofuscar, e aqui eu vou me prolongar um pouco, aquele que vai tentar sempre ofuscar o brilho da sua vida espiritual. Perceba que quando você estiver em alto nível, ele não vai vir contra você. Ele vai esperar você baixar a guarda. Ele vai esperar de alguma maneira você se distrair ou se desanimar por alguma coisa secundária que aconteceu à sua volta. É nesse momento que ele vem, o mais interessado em ofuscar o seu brilho e a unção que Deus lhe deu. É Satanás. Então aqui a guerra tem que ser destrutiva. Estão entendendo, irmãos? Aqui, irmãos, é mais sério o negócio. Eu me lembro de uma vez, ainda estava no Acre, como obreiro, pastor Neto. Um pastor auxiliar chegou para mim, pastor Aldo, um homem de Deus também. Chegou e disse: Wendel, eu queria te fazer um convite, não sei se tu vai aceitar. Eu falei: o que, pastor Aldo? Eu tinha que ministrar num lugar, porém eu não vou conseguir ir. Tu quer ministrar no meu lugar? E eu estava numa fome naquele tempo, eu estava sendo treinado. Eu estava numa fome de pregar. Eu falei: com certeza, pastor? Então beleza, eu vou confirmar com o pastor, tranquilo. Ok. Aquilo seria uma oportunidade para me desenvolver mais e mais. Eu agarrava todas as oportunidades que vinham, todas. Aí um dia, como qualquer outro dia, que eu estava lá todos os dias na parte da manhã e à noite, era mais ou menos 10 horas da manhã. Eu fui lá para perto do altar, tinha as cadeiras assim, me lembro como se fosse hoje, irmãos. As cadeiras, me sentei e fiquei lá orando no Espírito. Porque já faltava 2 dias, se eu não estou enganado, para ministrar no tal lugar que eu não sabia onde era. Eu fiquei orando no Espírito, preparando o meu espírito, né, para gerar uma palavra para ministrar naquele lugar. Ok. De repente, eu ouço passos vindo em minha direção. Vinha lá de trás. O escritório do pastor Neto assim, o hall de entrada assim, os escritórios assim do lado de fora do hall de entrada, né, da porta do Lindex aqui, e entrava e tal, e eu ouvi os passos indo para o salão da igreja. E eu orando, eu parei para ouvir e pensei: deve ser o pastor Neto. Aí me pediu para ir no banco, alguma coisa do tipo. Eu fazia serviços burocráticos da igreja naquela época. E vem. Fala isso diante de Deus. E aí os passos pararam. E ninguém veio falar comigo. 10 horas da manhã. Falei: meu Deus, será que era o pastor Neto? Quando eu me virei para olhar, eu vi de olhos abertos um ser. Ele devia ser bem, mais ou menos assim, seco. Com braços que vinham até aqui assim, ó. Dedos enormes. E ele andava assim, bem esquisito. Era ele. 10 horas da manhã. Ele possuía tipo um smoking, todo amassado, sujo, parecia lodo. Uma cartola na cabeça, pálido. Aqui era chupado, sabe? Eu via as costelas dele assim, ó, esquisito demais.
E ele tinha, eu não sei como é que chama aqui, mas lá se chama cigarrilha. E põe o cigarro, aquele negócio comprido assim. Vem? E ele chegou assim. Ele sentou uma distância, assim como daqui até a janela. E ele pegava aquele negocinho. E sentou. Falo diante do Espírito de Deus. Eu não estou mentindo. E sentou. Eu me arrepiei todo. Aí ele disse assim: eu sou um mensageiro de Satanás. E eu vim aqui para impedir você de ministrar naquele lugar. Bem assim. E, de novo, assim, bem tranquilão. E eu me lembro que todo arrepiado, aquele choque, né? Foi um choque. Daquele jeito mesmo. Eu dei um grito para trás de mim. Eu me lembro que é como se alguém veio e empurrou ele assim, irmãos. Ele deu assim uns giros no ar, assim, ó, e sumiu. Assim, como que foi empurrado com violência. Ok. Chegou o dia e eu empolgado. Aí ele entra em contato. Você não vai poder mais ministrar aqui. Aconteceu de ter um casamento aqui em cima da hora e aí bem na hora da sua ministração, então não vai dar para você. Aí eu me lembrei do que ele tinha dito há 2 dias atrás. Eu vou impedir você de ministrar. Depois eu descobri que era um adventista. E eu entrei em crise. Eu era um obreiro em treinamento, irmãos. Novo. Eu entrei em crise. Observa que se eu não tenho um conhecimento da palavra, nisso que eu vou dizer agora, Satanás poderia me sabotar naquele tempo. Porque eu entrei em crise. Lembra quando eu disse que ele quer ofuscar a sua vida espiritual? Eu entrei em crise. Porque eu disse: Senhor, como pode ele ter me impedido de ir naquele lugar? Tu tens todo o poder e ninguém pode contra ti. Por que ele me impediu de ir naquele lugar? O que foi que ele fez? Eu não tenho nenhuma lacuna, não tenho brecha, estou bem. Por que ele fez isso? O que ele fez para me impedir? E naquele tempo, como eu estava em treinamento, eu ainda estava aprendendo a ouvir a voz do Espírito. E aí eu me lembrei, por isso a importância, irmãos, de ter isso aqui, ó. Meditar nisso daqui, ó. Porque é a profecia perfeita. Eu me lembrei das palavras de Paulo em determinada epístola. Eu não me lembro se era Coríntios, não me recordo agora, era os Colossenses. Quando ele disse assim: eu muitas vezes quis ir ter convosco, mas Satanás me impediu. Quando eu li aquilo, eu senti um refrigério, porque eu pensei, bem, se ele conseguiu fazer isso com Paulo, que era um monstro, quem sou eu? Por quê? Porque a guerra é destrutiva. Quando Elias leva Eliseu para Jericó, ele estava dizendo, sabe o que? Em outras palavras, ei, quer a unção? Prepare-se para a guerra. Prepare-se para as resistências. Prepare-se para as difamações. Prepare-se para pré-julgamentos e preconceitos contra você. Prepare-se para as rodinhas. Que hoje tem essa, né? As rodinhas, e o assunto será o seu nome. Porque aqui a guerra é destrutiva. E a ideia de Satanás é destroçar a nossa vida espiritual. Quando o povo chega a Jericó, eles deram um brado ao som do chofar. E os muros caíram. O que isso significa, irmãos? Irmãos, nesse tempo, diante de uma dimensão que é de Deus, a guerra não é destrutiva. Guerra no modo de dizer, tá? Ela é jurídica.
Lembra um texto que o Senhor fala em Isaías? É claro que ele não esqueceu, mas ele é assim. Ele disse, ei, através de Isaías, traga-me à memória as coisas que eu falei. Não é que ele esqueceu, mas isso é jurídico, irmãos. Argumentos com códigos divinos que afetam na eternidade. Traga-me à memória aquilo que eu falei. Vamos! Ele queria que o povo falasse. É por isso, irmãos, que a nossa fala, ela carrega um peso tremendo. Tanto na hora da adoração, na hora da palavra, na hora da oração, seja o que for, nós precisamos falar, santos. Isso aqui é uma expressão do que temos no nosso espírito. Amém? Lembra o que disse, está escrito em Hebreus? Criei, por isso falei. Criei, por isso, expressão. Dinâmicas de um espírito que está em movimento. De alguém que quer entrar mais fundo. Se Eliseu queria de fato isso, ele tinha que passar por esses estágios. Se eu e você queremos isso da parte de Deus, porque eu sei que, acho que quase todos querem ser usados por Deus. Quem tem um entendimento já um pouco mais apurado na igreja de Cristo, eu digo no todo, é óbvio que quer ser usado por Deus. É muito bom você perceber que o Senhor se move através de você. Mas em contrapartida, eu preciso entender que existe uma caminhada e um preço para depois chegar ali. Para mim chegar no nível que eu estou agora, pela misericórdia de Deus, antes de me chamarem de profeta, lá atrás me chamavam de falso profeta. É duro ouvir isso, irmãos. Você não sabe como é duro ouvir isso. Você sabendo que você é de Deus. E as pessoas chegam e dizem, falso profeta. É duro. Se o cara não está firme, o cara desanima. Se frustra, o cara sai fora. A unção, se você quer a unção, esteja disposto a carregar cicatrizes por toda a sua vida. A tangível unção, a dura unção, essa sim. Quer ser usado por Deus? Quer ser um instrumento para abençoar pessoas? Prepare-se para o lugar da guerra destrutiva. Onde Satanás vai fazer de tudo para ofuscar você. Para tentar retalhar a minha alma. Fragmentar a minha alma. E uma vez, irmão, entenda, aqui vou soltar uma chave que me vem de estudo agora. A guerra destrutiva de Satanás, ela é na alma do homem. Se ele consegue fragmentar a minha alma, sabe o que acontece? Ele cria traumas dentro de mim. Traumas. E quando se há traumas, então se há alguém engessado. Sabia? A guerra destrutiva é na alma do homem. Se ele consegue fragmentar a minha alma com pancada atrás de pancada, com as suas investidas, então ele vai gerar um trauma dentro de mim. E se eu sou uma pessoa traumatizada, logo eu serei uma pessoa engessada. Eu não vou conseguir fluir. Percebe? E mais, e aqui vem um grande perigo que até me lembrei agora, veio aqui, ó. Me lembrei no livro do Davi Repodio, que ele diz que no trauma funciona mais ou menos assim.
Uma pessoa que tem trauma de alguma coisa, ela é induzida por Satanás para poder aplacar a dor da sua alma, das suas emoções. Ela é induzida a criar um outro personagem dentro dela, para poder resistir à dor que ela carrega. Como que o corpo físico funciona quando recebe uma forte dor? Pum! Às vezes desmaia. Lembra? O que aconteceu contigo? Há muitos anos atrás, logo a gente chegou aqui, fazíamos o trabalho lá na zona do cemitério, e nós descemos, morávamos com a mãe ainda ali no São Pelegrino, e a gente descendo a escada, porque lá o trabalho era punk, meu irmão, era pesado o negócio, pesado demais. E descendo as escadas, e do nada, ela torce o pé, descendo as escadas, quase cai. A dor foi tão terrível que ela quase desmaiou. Tivemos que segurar ela no braço. Naquele tempo, até o Ricardo estava conosco. Tivemos que subir as escadas com ela no braço, porque ela não aguentou e quase desmaiou. Porque o corpo, quando recebe uma dor renda como essa, e até hoje ela tem sequela, ela sente. Isso a gente traz para o lado espiritual. Compreende isso? Então, observa. Quando o corpo sofre uma forte dor, a maneira de se defender daquela dor para suportar ela, provocar desmaio. Mas na alma não funciona assim. Cria um outro indivíduo dentro dela para suportar a dor que ela vai enfrentar. Então eu surjo com um novo personagem dentro de mim. Uma outra personalidade. É isso. Está entendendo? Por isso que Elias movimentou Eliseu para Jericó. Ei, prepare-se para a guerra. E há pessoas que, na verdade, não desejam a unção porque têm medo da guerra. Leonardo Ravenhill disse assim, uma vez antes de morrer: eu tenho uma obsessão. E perguntaram para ele: qual é? Eu quero ser o homem mais odiado e caçado no inferno. Santo Deus, o velhinho era... Quem é que quer isso em sã lucidez, meu irmão? Eu quero ser o mais odiado e caçado do inferno. Eu quero que o meu nome seja falado lá a todo momento. Me recordo de uma ocasião, fazem 4 anos. Já estou terminando. Eu fui visitado por 2 visões noturnas em 2 noites seguidas. E nessas visões eu fui elevado a uma certa altura dos céus de Caxias do Sul. E nas nuvens, que faziam uma espécie de tapete, eu vi 2 seres. Um assim do meu lado direito e o outro assim. O que estava aqui, estava todo arrebentado, cheio de cicatriz com marcas assim, ó. Ele era bem feião, bem esquisito. Parecia foices na mão, era esquisito. Desse lado aqui, tinha um todo arrumadinho, com um paletó, parecia um diplomata, sentado numa cadeira, uma mesa assim, papéis e caneta. E aí eu senti quando alguém veio e tocou aqui no meu ombro e me virou para o que estava desse lado e disse: filho, este é o principado da guerra que domina essa cidade. É ele que resiste à igreja nessa cidade. E eu vi ele todo retalhado. E ele seguiu dizendo: observa que há muitas marcas nele porque o meu povo o golpeia diariamente, mas ele permanece de pé. E ele me vira para isso aqui e disse: este é o negociador da cidade. Meu Deus. Ele disse: muitos dos meus ministros aqui, falsos amigos, estão negociando com ele
para não ter guerra com este. E a visão se desfez, eu acordei apavorado. Noite seguinte, estava no mesmo lugar, irmãos. Olhei os dois novamente. E ali foi bem rápido. Ele veio de novo no meu ombro. Ele me disse, então, filho, o que tu queres? Negociar ou guerra? Eu disse, guerra. Porque eu não vou negociar. Negociar uma suposta paz, irmãos. Sabe? Paz. 4 anos atrás, depois daquele dia, pancada atrás de pancada. Mas eu aguentei firme. Junto com a minha família. Firme. Mas o que passa, irmãos, é que a ideia é ofuscar o brilho do seu homem interior. Existe uma unção aí dentro, mas existe um preço para trazer mais volume para ela. Um preço alto. Não se engane que é fácil, viu? Mas é tremendo. É tremendo. É realmente gratificante. Para finalizar, versículo 6. Quarto estágio que ele transporta Eliseu. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma. Eliseu era persistente, né? Que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E aqui o Jordão fala do lugar da intimidade. Eu vou lhe dizer. Observa que no versículo 7, meu Deus, 50 filhos de profetas. E aquilo era uma escola de treinamento naquela época, viu? A escola de profetas começou com Samuel. Profetas maduros treinavam outros que tinham o encargo da profecia do ministério profético desde aquela época. Tremendo, cara. Santo Deus, apareceu o cara na escola de Samuel e Elisa. Meu pai. Falou. 50. Aí começou com Samuel. Elias deu continuidade nos seus dias. 50. Desses 50, apenas um se destacou. Eliseu. Em que sentido, pastor? Bem perto de Elias. Bem perto. Fica aqui que eu vou no Jordão. Não. Ok. Lugar da intimidade. Esses 50, no versículo 7, diz que eles ficaram olhando de longe. De longe. Ó, longe. E Eliseu vem colado em Elias. E diz que ele chega no Jordão, versículo 8, eles pararam no Jordão, e os 50 filhos dos profetas vendo de longe. Elias tomou a capa, versículo 8, a dobrou e feriu as águas, e elas se dividiram. Olha a operação profética desse cara, meu irmão. Aí, por que a intimidade? Lugar da intimidade. 50 estavam lá no fundo, provavelmente em cima de uma montanha, olhando a cena. Eliseu estava aqui, ó. Ele presenciou a operação profética de Elias de perto. Ele aqui com Elias. Eliseu era capaz de sentir o cheiro da unção de Elias. Porque a unção tem cheiro. Porque estava muito perto dele. Isso fala de um lugar de intimidade. Os caras estavam olhando de longe. Eles só queriam olhar de longe. Eles não queriam estar perto. Eles não queriam estar envolvidos com aquela operação profética. Eles não queriam estar envolvidos com aquela unção. Irmãos, você sabe que há muitos que não querem a unção também. Porque o que eles mais querem é estar de longe. Eles querem bênçãos. Eles querem vitória. Mal sabe que a maior vitória que nós podemos ter é a vida eterna. Diga amém por isso.
Não existe vitória e bênção maior que essa, a vida eterna. Não existe nada maior que isso. A vida eterna é mais que suficiente. Só o fato de eu não passar, irmãos, a eternidade inteira queimando no lago de fogo, isso para mim já é suficiente. O lugar onde Jesus disse que o verme nunca morre. Que verme, pastor? Vou abrir um parênteses aqui. Quando vier o juízo, os mortos ressuscitarão com seus corpos. Né? O espírito vai sair do que estiver, vai entrar novamente num corpo ressurreto, vão se apresentar diante do trono e serão julgados. Aí se encontra a grande ira de Deus está aqui, irmãos. Eu não quero isso, meu Deus. Não. A grande ira de Deus está aqui. Ele vai ressuscitar os mortos, vai devolver o espírito deles para o corpo, certo? Vai trazê-los diante do seu trono, se abrirão os livros das obras, livro da vida. Ok. Por que será que Deus vai ressuscitar os homens? Por exemplo, os que estão no inferno, que estão agonizando no inferno hoje, já não estão no inferno? Por que Deus ainda vai ressuscitar eles e julgar eles? Os maus, por exemplo, já não estão lá? Aí aqui vem algo assustador da personalidade de Deus. Ele vai ressuscitar os corpos, colocar espírito no corpo, trazer diante dele. Primeira coisa que ele vai fazer, e aqui ele mostra a sua diplomacia. Os livros das obras vai dizer o porquê eles estavam lá todo esse tempo. Ele não tinha porquê explicar. Mas ele é tão assim, porque uma vez que vai sem explicação. Você está indo para o inferno, está justamente é isso. Vai direto para o inferno. Ou para o céu. Mas se tratando dos que estão nas chamas, agonizando hoje, você estava lá porque o livro das obras diz isso. Então, quero dizer, estou confabulando aqui do meu jeito, tá? Você estava lá por 50 anos, por exemplo, na nossa cronologia aqui, por causa disso. E aí vem o segundo porquê que Deus ressuscita os homens, que aqui é assustador. E aí entra no que eu disse que o verme nunca morre. Porque não bastava a alma e o espírito deles estarem queimando no inferno, Deus ressuscita o corpo e lança eles agora com o corpo e tudo no inferno. Porque o verme não vai entrar no espírito, mas no corpo sim. Ali o verme nunca morre. Aí vem as palavras do Senhor Jesus. Não temos homens que só podem matar o corpo e não fazem nada com a alma. Temei antes esse, que tem poder a lançar no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Que assustador, irmãos. Nisso vai se consumar a ira aterrorizante de um Deus gentil. Contraditório, né? Meu Deus. Já não bastava a alma, o espírito, enfim, o corpo e tudo. E o verme torturando. Sabe o ranger de dentes? Vou abrir outro parênteses. É por dois motivos. Primeiro, porque enquanto o verme vai estar aqui, torturando, eles vão estar rangendo o dente de dor. Segundo, o ranger de dentes fala de raiva. Estarão no inferno e ainda assim terão ódio de Deus, sofrendo tudo aquilo por causa das suas maldades na terra. E ainda assim vão estar expressando ódio e raiva contra o Criador. Fecha o parênteses.
Compreende? Então entenda, irmãos. O Jordão era o lugar da aproximação. Estar perto da unção. Desejar a unção. E era isso que Eliseu fez. Irmãos, procure estar sempre perto da unção. Ei, procure companhia de homens e mulheres ungidos, viu? Não se ensine em geografia de qualquer um. Não é querendo ser o bam, como diz, não. Porque ambientes, dependendo da sua atmosfera, são nocivos para mim e para você. Dependendo do que o ar carrega, é nocivo para mim e para você, viu? Pode ter certeza disso. Se o ar não está saturado de vida, imagina o que tem ali. Então procure inserir-se e estar perto de quem exala isso. Cheiro de vida, unção, associação. Entende? Os perdidos lá precisam, pastor, claro, aí já é outra situação. Você vai lá com essa missão e resgata eles. Mas no quesito associação, não faça isso com qualquer um. Deseje estar perto de quem pode lhe transferir algo poderoso de Deus. Deseje estar perto dos irmãos, uns com os outros aqui, por exemplo. Com outros de outras comunidades que têm a mesma linha de movimentação que nós. E até mesmo os que não têm, mas vão herdar a salvação, esteja com eles. Irmãos, esteja perto de quem tem isso. Associação, tá? No quesito ir e resgatar, aí é outra coisa. Associação, compactuação, interação, com qualquer um não vai dar certo. Ok? Então, ele estava bem perto, estava tão perto que o versículo 9, ele disse, aí então chega, ele ultrapassa os 4 estágios do seu treinamento, e Elias diz, o que é que tu quer afinal que eu te dê? E aqui, finaliza a jornada deles, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Essa porção dobrada foi adquirida quando Elias, ele fugiu de Jezabel. Por um momento ele estremeceu, ele fugiu de Jezabel, diz que ele, cansado, dormiu debaixo de uma árvore, e um anjo veio e tocou no ombro dele, levanta e come. Ele olhou e viu um pão sobre brasas, uma gotinha de água, uma comida espiritual de anjos também. E ele come e dorme de novo. Passou um tempo, veio o anjo de novo, levanta e come. Ele olha, pão sobre brasas e uma gotinha de água. Ele comeu de novo e diz que com a força daquela comida espiritual, ele caminhou 40 dias até o Monte Horebe. Entrou na caverna, e aqui entra um segredo. Geralmente a caverna é um símbolo de fuga, quando se prega nos altares. Mas aqui, a caverna é uma incubadora profética. Foi aqui onde Elias gerou Eliseu. Quando ele estava lá na caverna, o Senhor disse, o que tu faz aqui? Eles, estão me perseguindo, querendo me matar. Então tá, vai, tem algumas orientações, e unge Eliseu no teu lugar. Ele gerou Eliseu ali no Espírito, dentro da caverna. Que é muito mais do que um símbolo de fuga, é uma incubadora. Então ele vai, encontra Eliseu, e aconteceu tudo isso aqui, ó. Aí quando Eliseu diz, eu quero porção dobrada do teu espírito, Eliseu sabia por que estava pedindo aquilo. Sabe aonde estava a porção dobrada? Naquelas 2 comidas que ele comeu do anjo. Porque entenda, não era suficiente só uma para ele caminhar, sendo que era algo celestial, era uma comida perfeita. Ele não precisava de 2 se fosse por causa, não. Tinha que caminhar 40 e disse, uma só era suficiente, se fosse por causa disso. Mas ele comeu 2 porções daquela comida espiritual. E 2 porções Eliseu pediu do espírito dele. Tremendo, não? Aí ele estava tão perto que
Deus precisou fazer algo. Versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Ei, Eliseu estava tão assim, com Elias, que Deus precisou mandar um carro de fogo e passar entre os dois para poder separar Eliseu de Elias. Santo Deus! Ele estava tão perto da unção, ele desejava tanto aquilo, irmãos, que o Senhor teve que usar uma ação espiritual para separar Eliseu de Elias, porque senão ele ia levar os dois. Ele não queria levar os dois, ele queria levar só Elias. Mas ele estava tão aqui, que se o redemoinho vem, porque não foi um carro de fogo que levou Elias ao céu, o redemoinho, o carro só separou. Pode olhar ali. Se o redemoinho vem daquele jeito, leva os dois. Ele estava tão perto da unção, querendo tanto ela, que veio um carro e separou ele. Meu Deus. Aí depois que houve aquilo, e a capa dele cai. Meu Deus. A capa de Elias, a sua unção. E Eliseu pega e vê meu pai, carros de Israel, os seus cavaleiros. E Elias é levado aos céus vivo. Ele rasga as suas vestes, simbolizando que ele estava abrindo mão da sua velha estrutura. E pega a capa de Elias. Chega lá no rio, indignado, né? Talvez chorando porque ele amava Elias. Onde está o Deus de Elias? Pá! Aí os caras que estavam lá de longe, sabe os caras que ficam só de longe? Os espectadores, só, entendeu? Quando eles viram aquilo, diz que eles correram em direção a Eliseu, se dobraram diante dele e disseram: o espírito de Elias está sobre ele. Os caras que estavam lá incomodando Eliseu: ei, o teu senhor vai ser tomado hoje, o teu mentor vai ser tomado hoje, o Senhor vai levar o teu treinador, o cara que estava te mentoreando, incomodando Eliseu, irmãos. Quando Eliseu, a operação, a mesma operação de Elias em Eliseu, meu Deus, eles correram desesperados. Já, meu Deus está sobre ele. Tão tremendo foi que ele pediu a porção dobrada. Elias operou 7 milagres. Eliseu, 14. Com um detalhe, tá? De forma radical. Ele morre com 13 milagres operados. Alguém olha: meu Deus, onde está a porção dobrada? Eliseu já tinha morrido, já fazia tempo. Houve uma guerra, a sepultura do cara foi aberta no meio da guerra. Os caras, pá. Um soldado de Israel morre na hora, pum, ele cai. Ele cai e toca os ossos de Eliseu. Ressuscita. 14 milagres. Meu Deus! Os ossos do homem estavam reprogramando a unção até aqueles dias para operar o 14º milagre. E foi naquele dia. Meu Deus! O cara cai e não dá nem tempo da alma do cara sair do corpo. Já voltou! Santo Deus, o que aconteceu? Não dá nem tempo, cara. Amém? O que eu quis dizer com tudo isso, irmãos? Deseja a unção mais do que tudo. Mais do que ouro, mais do que prata. Deseja a unção, santos. Deseja experimentar a unção. Vocês já experimentaram muitas vezes, e isso é algo de muita alegria. Mas experimente se envolver nela sem medo.
Deseje isso mais do que tudo. Sabendo que há um preço. Entende? Há um preço. Há estágios e etapas que precisam ser vividas para poder obter a unção. Não, pastor, só para quem está no ministério. Não exatamente. Todos têm o Espírito. Repita comigo, eu tenho o Espírito de Deus. Mais forte, eu tenho o Espírito de Deus. Então, se você tem o Espírito, irmão, a unção está aí.